Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Que bom te ver de volta. E vamos começar essa aula logo, porque tempo, mais do que dinheiro, tempo é também conhecimento. Roda a vinheta. A aula de hoje vai ser sobre telencéfalo, especificamente sobre macroscopia de sulcos e giros. Então pega o teu caderno, pega a tua caneta e vem comigo aqui estudar. Se você já é meu aluno, eu sei que você já está inscrito no canal e já curtiu esse vídeo, porque você sabe que o conteúdo vai te ajudar no estudo. Se é a sua primeira vez aqui, considere deixar o seu like se esse vídeo agregar de alguma maneira nos seus estudos e acrescentar algum conhecimento novo para você. Tá bom? Vamos lá! Dando seguimento aos nossos estudos, hoje a gente vai falar do telencéfalo. Acredito que numa hora dessa você já acessou lá a playlist de neuroanatomia. Se você ainda não acessou, ela está passando aqui em cima no card à sua direita do vídeo. E lá já tem a aula de medula espinal, aula de tronco encefálico e também a aula de cerebelo. Hoje a gente vai falar de telencéfalo, especificamente dos sulcos e dos giros. Minha gente, telencéfalo ele possui dois hemisférios, embora aqui no Atlas a gente esteja observando apenas um deles. Hemisfério direito e esquerdo que são separados por uma fissura, que é a fissura longitudinal. Ele possui alguns lobos e alguns polos. Os polos relacionam-se com os ossos que eles estão em contato. Quando eu retiro aqui o esqueleto, eu observo aqui o polo frontal, polo temporal e polo occipital. Ele também possui três faces. Essa face aqui que a gente observa numa vista lateral é a face dorsolateral. Observo aqui também a face medial, num corte sagital mediano, e uma vista inferior. Muito bem, face inferior. Face dorsolateral, face medial e face inferior. Ele também é dividido em alguns lobos, que recebem o nome de acordo também com os ossos que estão em contato. Lobo frontal, lobo parietal, occipital, temporal, e aqui nesse programa ele não mostra, mas tenho também o lobo da ínsula que eu estou mostrando aí em uma imagem. Cada um desses lobos vai ter uma função específica. Por exemplo, na região de lobo frontal, vou ter um pouco de controle muscular, traços de personalidade, humor, comportamento social, principalmente aqui na face, órbito frontal, que é onde fica o nosso filtro social, é aquele que vai falar pra gente que a gente não pode simplesmente tirar a roupa porque está muito calor, porque nós temos aí uma construção social de que não se pode sair pelado na rua. Então, esse filtro social é no lobo frontal que a gente vai ter o seu funcionamento. Eu costumo brincar com os meus alunos da psicologia que o lobo frontal, quando bem controlado, é o nosso superego. E quando não controlado, é o nosso id, né? Aí a gente tem os desenhinhos do Freud com o superego indicado pelo Facebook, quando a gente tem toda aquela moral e cuidado com o que a gente vai postar, e representado pelo antigo Twitter, o id, que é quando a gente tem os nossos desejos mais ocultos sendo explorados, que provavelmente a sua localização deve ser no claustro ou lá no núcleo accumbens, né? Principalmente quando o frontal não está muito bem controlado. E também a área de linguagem, principalmente aqui a área motora da linguagem relacionada com a área de Broca. No lobo parietal, eu vou ter também linguagem, mas aqui muito mais a parte da interpretação da linguagem do que a parte motora, que é o que eu vejo na área de Broca. Cálculo, percepção de dor e pressão. Região occipital, muito relacionada com o processamento de estímulos visuais. Região de lobo temporal, memória, linguagem e audição. Vai ser aqui no lobo temporal, a gente vai ver
Depois, numa vista inferior, que eu vou ter o hipocampo, que é o nosso HD, muito relacionado com a memória. E na ínsula, novamente aparecendo aí, vou ter processamento de sabor, dor, comportamento de risco e processamento das vias auditivas e vestibular. Importante ressaltar, minha gente, que quando eu falo de telencéfalo, eu estou me referindo a uma estrutura que possui substância cinzenta localizada em córtex e substância branca localizada em seu interior. Então, substância cinzenta presente no córtex, substância branca presente em medula, tá bom? Aqui medula no sentido de aquilo que está no meio do telencéfalo. Muito bem. Fiz aqui um isolamento do telencéfalo, consigo observar o telen aqui agora. E primeira coisa que eu preciso entender para conseguir visualizar sulcos e giros. Primeira coisa, tenho alguns sulcos que são mais bem delimitados do que outros, ok? Tá bom. Nem sempre um sulco ele vai ser contínuo. Às vezes ele pode ser atravessado por um giro. Giro é essa parte aqui que possui essa circunvolução. Sulco é a depressão que eu tenho entre um giro e outro. Vamos começar numa vista lateral. Primeiro grande sulco que eu vou conseguir observar. Sulco lateral, que vocês podem encontrar com o epônimo ainda muito utilizado na clínica, como sulco de Sylvius. Ele parte do polo temporal e vai até a região de lobo parietal. Sulco lateral. Abaixo do sulco lateral eu vou ter o lobo temporal e acima do sulco lateral, lobo frontal e um pedacinho aqui já de lobo parietal. Perpendicular ao sulco lateral, eu tenho esse grande sulco aqui, que é o sulco central, também chamado de sulco de Rolando, no epônimo, tá bom? Falaremos aqui apenas de sulco lateral e sulco central. Sulco central perpendicular, ou seja, formando aqui um ângulo reto com o sulco central. Central e lateral formando um ângulo reto. Anteriormente ao sulco central, eu tenho um giro, que é o giro pré-central. Posteriormente, giro pós-central. E esses giros também são circundados por outros sulcos de mesmo nome, que é o sulco pré-central, aqui, sulco pré-central e o sulco pós-central. Se você tiver que saber exatamente a função de dois giros, você tem que saber todos, tá, meu bem? Mas dois para nunca mais na vida inteira, no universo, esquecer. Giro pré-central, giro pós-central. Aqui eu tenho minha área motora primária no giro pré-central anterior e minha área somestésica primária aqui no sulco pós-central posteriormente. Nunca se esqueça aquilo que eu já disse na aula de medula. A sensibilidade, ela entra por trás. Então, a mesma coisa que eu observava lá nos cornos posteriores da medula, sensitivo posterior, eu vou continuar observando aqui no télin, giro pós-central, posterior ao sulco central, sensitivo. Vamos para o lobo frontal. Aqui está ele. Lobo frontal, ele é percorrido por dois sulcos principais, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, dividindo ele em três giros: giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. O que eu vou conseguir observar? Aqui, dentro do giro frontal inferior, uma parte orbital, uma porção triangular e uma porção opercular. Função aqui, olha, relacionada com linguagem, parte opercular, parte triangular, tudo isso
no giro frontal inferior. Depois da parte opercular, eu já vou ter aqui iniciando o giro pré-central. Tenho no giro pré-central e no giro pós-central áreas específicas de acordo com qual parte do corpo está sendo processada, tanto na parte motora quanto na parte sensitiva, que é o que a gente está observando aqui nessa imagem. Observa aqui giro pré-central e giro pós-central. E este homenzinho que está apoiado nos giros é o homúnculo. Tem um homúnculo motor e um homúnculo sensitivo. E como vocês podem observar, o homúnculo ele apresenta partes do corpo maiores ou menores. E o que representa esse tamanho de algumas partes do corpo muito maior do que de outras partes? Representa exatamente as áreas que eu vou ter de processamento de área motora primária e de área somestésica. Portanto, na parte motora, os membros, como por exemplo a mão, que estão bem maiores, são por quê? Porque na região de mão eu tenho um controle motor mais fino, então eu preciso de uma área para processar essa motricidade muito maior. Enquanto aí que na área sensitiva eu tenho algumas regiões que também possuem uma sensibilidade um pouco maior, compare aí a mão com o pé. A gente tem muito mais sensibilidade na mão, a gente tem um tato epicrítico muito grande na mão, que, portanto, terá uma área correspondente maior no giro pós-central. Muito bem. Quando eu chego em lobo parietal, eu vou conseguir observar aqui um sulco chamado de sulco intraparietal, intraparietal, dividindo o lobo em dois lóbulos menores, lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Observo aqui, circundando o sulco lateral, um giro que pertence a lobo parietal, que é o giro supramarginal, ok? Fica aqui localizado inferiormente ao lóbulo parietal inferior. E aqui eu tenho o sulco parieto-occipital, que vai delimitar aqui o lobo occipital, área de processamento de estímulos visuais. Muito bem. Quando eu chego em lobo temporal, vou observar também dois sulcos principais, um sulco temporal superior e um sulco temporal inferior. Como eu disse para vocês, nem sempre os sulcos são contínuos, separando o lobo temporal em giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Quando eu venho para uma vista medial, a maior comissura que a gente tem no sistema nervoso, que é o corpo caloso. O que é uma comissura? É um local onde eu tenho uma intersecção de fibras, um cruzamento de fibras, portanto, de axônios na linha mediana. Ou seja, informação que está no hemisfério direito passa para o lado esquerdo e vice-versa. Observo aqui no corpo caloso, rosto, joelho, o tronco e o esplênio do corpo caloso, aqui o septo pelúcido, depois do corpo caloso, o sulco do corpo caloso, olha ele aqui, sulco do corpo caloso, o giro do cíngulo e superiormente a ele o sulco do cíngulo. Vejo aqui meu giro frontal superior, é o mesmo giro frontal superior que a gente viu numa vista lateral, só que agora a gente está observando ele numa vista medial. Olha aqui o meu sulco central, aquele mesmo que estava dividindo o giro pós-central do giro pré-central. Pós-central, pré-central. Olha ele chegando aqui, olha, perpendicularmente ao meu giro do cíngulo. Sulco central, sulco parieto
occipital, entre parietal e occipital, dividindo aqui para mim precúneos de região de cúneos, ok? Muito bem. Numa vista inferior, eu vou conseguir visualizar o lobo temporal. Só que aqui numa vista inferior, eu quero chamar a atenção primeiro para parte de transição entre occipital e temporal. Eu vou ter aqui um sulco chamado de sulco occipito-temporal, que vai separar o meu giro occipito-temporal lateral do giro occipito-temporal medial. Depois eu vou ter aqui o sulco colateral, delimitando o giro para-hipocampal. Por que giro para-hipocampal? Porque ele vai estar margeando o hipocampo, que vai estar um pouco mais adentro aqui no lobo temporal. Depois eu vou ter aqui observando, medialmente ao giro para-hipocampal, o sulco hipocampal. Sulco hipocampal. Sulco hipocampal, giro para hipocampal. Quando eu venho aqui um pouquinho mais medial na minha vista, eu vou conseguir observar o giro intralímbico e terei aqui mais anteriormente, não muito bem representado nesse Atlas 3D, o sulco rinal. E aqui em volta o meu córtex entorrinal, que são estruturas referentes a hipocampo. No lobo frontal, vou conseguir observar o giro reto, quase que uma ideia paradoxal, né? Giro a gente pensa em curva, mas aqui o giro é reto. O sulco olfatório, do sulco olfatório eu vou ter bulbo olfatório e trato olfatório. E lateralmente já vou conseguir observar os giros orbitais, tá? Vai ter aqui a formação de quase que um H, separando aqui os giros orbitais anterior, posterior, medial e lateral. Vou observar aqui, para finalizar, o sulco calcarino. E em volta dele, os lábios do sulco calcarino, que é o final da minha via óptica. Esse era o recado que eu tinha para dar para você hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.